Fala, bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, sugiro que você se inscreva, porque eu sempre estou postando aqui patamares de preço extremamente relevantes e movimentações gráficas que podem acontecer, que você pode ganhar dinheiro junto comigo. Inclusive lá no meu grupo gratuito do Telegram eu faço isso ao vivo, né? Eu vou fazendo todas as análises e mostrando os padrões mais prováveis que a gente tem. Inclusive falei para que no curto prazo, eu até mostrei lá no meu grupo do Telegram gratuito quais eram os cenários mais prováveis aqui. Eu mostrei que aqui a gente estava formando um ombro, cabeça, ombro, né? Um padrãozinho de equilíbrio aqui, e que a maior probabilidade no curto prazo seria nós termos aqui uma inversão de tendência aqui no Bitcoin, o que levaria o mercado a ficar positivo no curto prazo, tá? Então, se você não está inscrito ainda, você está perdendo todas essas informações muito boas e eu tenho deixado trades gratuitos lá. Mas passando disso, vamos fazer a nossa análise do Bitcoin, Nasdaq e mostrar aqui algumas oportunidades de trade, inclusive os trades que a gente executou, né, que foram muito bons. Então tá bom. Iniciando aqui pelo Bitcoin, o que eu estou observando agora de mais relevante? Primeira coisa, o Bitcoin no tempo gráfico semanal, né, nós fechamos aqui, vamos remover todos esses desenhos, remover todas as médias e vamos olhar simplesmente para o gráfico. Olha só, nestes dois candles aqui, nós fechamos o Inside Bars, né? Nós temos essa barra aqui, e aí fechamos essa barra vermelha dentro dessa outra barra, né? Isso é um padrão de equilíbrio, um Inside Bars. E quando isso acontece, os limites da barra se tornam o ponto de gatilho. Então, por exemplo, se ele rompesse para cima, nós teríamos a continuidade do padrão. Se ele rompesse para baixo, nós teríamos a continuidade do padrão também, tá? Então, esse Inside Bars é assim que se opera esse tipo de padrão. Então, quando nós fechamos aqui o Inside Bars, eu tinha botado o alarme aqui em cima e sabia que uma movimentação positiva rompendo esse Inside Bars para cima seria muito positivo para o Bitcoin. Além disso, também, nós estávamos aqui de olho neste padrão aqui, né, de fundo arredondado, que também poderia ser um ombro, cabeça, ombro, mas aqui a gente tem perfeitamente aqui um fundo arredondado, olha só. Temos aqui um fundo arredondado. E quando nós criamos esse fundo arredondado, o que isso significa, né? O que um fundo arredondado ele nos mostra? Um fundo arredondado ele nos mostra que a força compradora ela está muito ativa. Inclusive eu comentei várias vezes lá no grupo dos bruxos, né? Que nós conseguimos ver que a força compradora estava muito ativa por alguns motivos. O primeiro motivo é o seguinte, olha só, esses candles com muita sombra embaixo. Então nós temos candles predominantemente mostrando força compradora, tá? O segundo ponto aqui que mostra muita força compradora é que tá voltando aqui, calma aí. O segundo ponto que mostra muita força compradora é que nós estávamos perdendo os fundos sem termos continuidade de baixa. Olha só, aqui nós tínhamos aqui esse padrão aqui, nós tínhamos essa tendência de baixa, né? Caraca, tá travando aqui, desculpa. Aqui nós tínhamos essa tendência de baixa e nós invertemos a tendência aqui, né? Nós invertemos a tendência para uma tendência de alta. E quando nós invertemos essa tendência para uma tendência de alta, depois nós perdemos esse fundo. E depois perdemos o fundo de novo. Só que não tivemos continuidade de baixa. A força compradora logo agiu. Aqui também da mesma forma, olha só. A gente perdeu o fundo e não teve continuidade de baixa. Isso nos mostra claramente que a força compradora está ativa. Então aqui nós utilizamos dois raciocínios, né? O primeiro foi o padrão que se desenvolveu, né? Que foi esse de Rounded Bottom. E quando nós temos esse padrão de Rounded Bottom, a gente vê que a força compradora está muito ativa naquele patamar de preço, né? E o segundo ponto
foi esse dos candles, né? Candles predominantemente mostrando força compradora atuando e empurrando o preço para cima, além desse fator também de perdermos o fundo e termos logo uma reação compradora, né? Ao invés de ter continuidade baixa, nós tínhamos a entrada de força compradora. Então você perde o fundo, o esperado é que você tenha continuidade baixa. Quando você perde o fundo e tem entrada de força compradora, compradora, você já observa que a força compradora está muito ativa naquela região de preço, tá? Então esse era o raciocínio e aí nós começamos a montar algumas posições compradas quando o Bitcoin efetivamente rompeu, tá? Tá. Então o que eu estou observando agora? A coisa que mais me chama a atenção agora, né, o padrão que mais me chama a atenção agora é esse aqui, ó. É uma cunha ascendente, né, com 2 pontos de validação. Essa cunha ascendente é o que mais me chama a atenção agora. Também me chama a atenção o fato de nós estarmos sobrecomprados no H4, né, e com uma leve divergência baixista, tá? Só que, como nós formamos um pivô de alta no tempo gráfico semanal, esse sobrevenda no 4 horas, esse sobrecompra no 4 horas, ele começa a não ser tão relevante assim. Então, a sobrecompra do tempo gráfico diário já seria bem mais relevante. Onde que nós teríamos sobrecompra do tempo gráfico diário? Aqui em cima. Então, aqui em cima a gente vai tender a convergir para uma região de sobrecompra no tempo gráfico diário. Então, essa região de topo aqui vai ser utilizada como região de referência para short dos vendedores. Como o mercado está muito comprador, como é que eu sei que o mercado está muito comprador? Muita reação nas médias de 12. Olha só, a gente consegue ver o mercado reagindo muito bem nas médias de 12 períodos. Isso em todos os tempos gráficos. A gente consegue perceber isso no 1 hora, no 4 horas, no diário. Então, a gente percebe que o mercado está muito comprador. E diante dessa situação, eu vou evitar ao máximo montar posições de short. Eu quero montar posições em pullbacks. Eu quero pegar a continuidade desse movimento de alta, né? Então eu estou pegando os padrões de continuidade de tendência e os pullbacks na direção de alta, tá bom? Então o que eu vejo agora? À medida que o Bitcoin for aproximando aqui da região do topo da cunha, esperar uma reação vendedora, mas eu não vou querer shortar esse movimento porque está muito complicado, muita força compradora. Então eu aguardaria para ver se o Bitcoin vai romper esse padrão, e caso o Bitcoin rompa esse padrão, isso vai dar um sinal verde para que a gente monte mais posições compradas. Caso o Bitcoin rompa para baixo, então nós esperamos aqui uma correção no tempo gráfico semanal. E aí vamos em busca aqui dessa base de preço no tempo gráfico semanal, beleza? Então esses são os 2 cenários que eu estou aguardando, né? Vendo como é que o Bitcoin vai reagir aqui na média de 12 agora no tempo gráfico de 4 horas, beleza? Então esses são os 2 cenários que eu estou aguardando para o Bitcoin. Então, trades que nós montamos, né? Nós primeiro montamos um trade em Rose. Montamos um trade aqui muito bom em Rose, um padrão de continuidade de tendência. Olha só, a gente fez a nossa entrada aqui, né? Um padrão de continuidade de tendência muito típico, né? Que você tem uma consolidação acima das médias de 12,26 e acima da região de 0,382 de FIBO, tá? Essa é uma região que aumenta a probabilidade de você ter continuidade de alta. Até comentei no meu grupo pago lá também sobre esse padrão. Montamos também uma posição muito, muito boa. Olha só, lucro percentual aqui de 9,2%. A gente alavancou em 5 vezes, então 45%. Lucro percentual aqui de 45% em Rune também, uma posição muito boa. Montamos uma posição comprada aqui em áudio no rompimento desse triângulo ascendente, 5% de lucro, alavancamos 3 vezes aqui, então 15% de lucro. Montamos agora uma posição em Alice. A Alice está fazendo aqui o reteste, inclusive é uma oportunidade de trade, né? Que nós tivemos aqui essa consolidação no tempo gráfico de 4 horas. Olha só, tivemos essa consolidação no tempo gráfico de 4 horas e agora o rompimento e reteste dessa consolidação
retestando, inclusive, né, fazendo pullback aqui nas médias de 12 e 26. Então, um padrão muito positivo, tende a ganhar atração, até porque nós estamos formando também um pivô de alta aqui no tempo gráfico diário, olha só. Então, quando nós formamos esse pivô de alta no tempo gráfico diário, isso potencializa, né, o desenvolvimento dos tempos gráficos menores. Pivôs de alta nos tempos gráficos maiores potencializam os padrões de continuidade de tendência nos tempos gráficos menores. Isso é, inclusive, é um dos fatores que a gente olha lá no grupo dos bruxos, tá? Aqui também montamos uma posição em Ethereum, né? Aqui nesse reteste de um triângulo ascendente. Então, a posição também está indo bem favorável. E a nossa posição ruim foi aqui em LDO, tá? Em LDO, como Ethereum estava rompendo o padrão e LDO, né? Tanto LDO, Matic e também OP estavam com uma correlação positiva, a gente pegou aqui um rompimento dessa LTB, olha só, a gente pegou aqui um rompimento dessa LTB junto com o rompimento do Ethereum, aguardando um desenvolvimento de alta, porém, contudo, entretanto, o trade voltou. Então, são 5 posições positivas que nós montamos e uma posição que não saiu tão bom assim, beleza? Então, esse é o meu vídeo de análise de hoje. Só terminar com a análise de Nasdaq. Nasdaq ficou né? Nasdaq, a gente estava acompanhando aqui essa cunha ascendente, que tem uma maior probabilidade de romper para baixo. Rompemos para baixo, retestamos a cunha. Agora, o que acontece? Quando o mercado está muito comprador, muitas vezes a gente rompe esses padrões, né, de inversão de tendência e isso gera uma acumulação, isso gera uma consolidação do preço. Ao invés de propriamente invertermos a tendência, como o mercado está muito comprador, às vezes a gente acaba consolidando aqui o movimento para depois termos a continuidade de alta, tá? Então, uma primeira leitura, né, o trader tem que fazer várias leituras, mas uma primeira leitura que ele tem que fazer é a leitura de o mercado está comprador ou o mercado está vendedor, o mercado está positivo ou o mercado está negativo, tá? Então essa é a primeira leitura que o trader tem que fazer. E na minha visão, né, agora no curto, médio prazo, ainda estamos num cenário bem positivo, né? Muita reação nas médias de 12,26, muita reação nas médias de 12,26. Então, nesse cenário, o que se faz é pegar os padrões de pullback e os padrões de continuidade de tendência. Padrões de pullback e continuidade de tendência. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Deixei aqui a oportunidade de trade, mostrei os trades que a gente fez, né? E deixa o like aí se você gostar do vídeo. E se você não é inscrito no meu grupo do Telegram, se inscreve aí, porque lá eu sempre estou passando todas essas informações ao vivo em tempo